vou pedir um pouco de paciência aos amados. Eu vou ler quase que o capítulo inteiro. Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Vamos estar lendo então em nome de Jesus. Glória a Deus. Conjuro-te, pode abaixar um pouquinho, pastor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui é o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Mandou uma carta para ele, e ele fala coisas aqui tremendas que nós precisamos guardar em nosso coração. 2. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa palavra insta significa insistentemente, ou seja, pregue a palavra insistentemente. 3. Pois haverá tempo que não hão de suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão ou se cercarão de mestres, ou podemos dizer nos dias de hoje, de pregadores, pastores, líderes, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio ou racional em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente ou com zelo o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação significa aonde o seu sangue seria derramado para que o nome do Senhor fosse glorificado na morte dele. E o tempo da minha partida é chegado. O Espírito Santo já havia falado ao coração do apóstolo Paulo, que já havia chegado o tempo dele, que já estava chegando o tempo de se cumprir nesta terra. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu vou voltar aqui depois em algumas palavras. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, Demas era um dos servos dele, era um dos que apoiava o trabalho dele, era um dos que ajudavam ele. Então ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, em outras palavras, trocou a igreja, trocou a palavra de Deus pelo mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para o ministério. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento aqui. Se hoje, eu como pastor desta igreja, se hoje eu estivesse em outro lugar, fazendo a obra, em outro lugar, com esta igreja ainda aberta, funcionando, na mão
de outro obreiro que pudesse estar conduzindo. Se eu mandasse uma carta, como o apóstolo Paulo mandou, dizendo: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Será que eu poderia me referir a você nesta noite e dizer que você me é útil para esse ministério? Amém. Será que eu poderia citar o seu nome e dizer que você é útil para esse ministério? Ou será que, como Demas, você está se envolvido mais com as coisas naturais, ao ponto de abandonar aquele que Deus colocou como seu líder nesta igreja? Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro é aquele que trabalha com latas finas, é aqueles que faz chapa, é aquele que faz até facas finas, não facas como espada, mas faca para cortes mais minuciosos. Este é um latoeiro. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Será que algum de vocês se encaixa no nome de Alexandre, o latoeiro, e causam muitos males para a obra de Deus? E consequentemente o Senhor lhe dará, ou lhes dará, a paga segundo os vossos trabalhos? Tu aguarda-te também deles, ou guarda-te também deles, porque resistiu fortemente a nossa palavra. Em outras palavras, resistiu fortemente a palavra de Deus. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. É interessante, sabe o que? Raramente alguém pede revestimento, raramente alguém pede fortalecimento, raramente alguém pede a presença de Deus, a unção de Deus, o milagre de Deus em vossas vidas, para que isso seja usado na obra. Muitos pedem para si mesmo: Senhor, me ajuda a ter um trabalho melhor para ganhar mais, me ajuda na minha saúde física, porque eu preciso melhorar. Senhor, me ajuda com meu marido, porque eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela. E aqui o apóstolo Paulo diz que o Senhor o revestiu para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, totalmente voltado para a obra de Deus. E eu vou fazer agora a terceira pergunta. Não precisa responder, até porque eu não quero constranger aquele que não responderão, e eu não quero que você seja um hipócrita nessa igreja. Mas eu lhe faço uma pergunta: há alguém aqui que busca fazer a obra de Deus de tal maneira, que busca o revestimento, busca a graça, busca a unção, busca o milagre de Deus, única e exclusivamente para investir por totalidade na obra? Ou será que é por seu bel prazer? O salário que você quer ganhar mais é para quê? Para abençoar vidas, para abençoar a obra, para
da oportunidade da obra de Deus crescer, ou é para você comprar as coisas naturais que você precisa? E continuando, diz assim: mas o Senhor, vou ler novamente, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Olha que interessante, ele pede a unção, o fortalecimento para que ele pudesse fazer a obra, e o Senhor o livra de todo mal através da obra que ele faz. É interessante isso, que quanto mais você se envolve com a obra de Deus, mais o Senhor guarda a tua vida, mais o Senhor te guarda, mais o Senhor te protege, mais o Senhor te abençoa, mais o Senhor faz milagre na tua vida, mais o Senhor te enche, mais o Senhor abençoa a tua família, a tua despensa, a tua saúde, ou a tua vida de um modo geral. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Olha que interessante, o apóstolo Paulo foi morto como? Quem lembra? Fala, Senhor. Perdeu a cabeça. A gente falando assim, parece até que ele se aborreceu e perdeu a cabeça. Não, ele teve a cabeça decepada, cortaram-lhe a cabeça literalmente, morreu degolado, não é isso? Mas é interessante que ele fala assim: eu fui salvo. O problema é que nós precisamos entender que o cristão pede tudo para esta vida e não pede nada para a vida que está por vir. Já repararam isso? Já repararam isso? Quando foi a última vez que você pediu: Senhor, me livra de todo o pecado, de toda a maldade do meu coração, me livra de mim mesmo, da minha carne, porque eu quero juntar meus tesouros lá no céu, eu quero enriquecer na presença do Senhor, eu quero guardar a minha vida, eu amo a minha vida, por isso eu quero a minha vida eterna ao lado do Senhor. Quando foi a última vez que você orou assim? Ou você orou assim: ah, Senhor, estou com muita coisa para pagar, me ajuda aí, cara. Senhor, meu marido está bebendo, manda ele parar de beber, ou faz com que ele pare de beber. O apóstolo Paulo está o tempo todo nos ensinando que a nossa riqueza, as nossas maiores petições, a nossa maior busca, a nossa maior, vamos dizer assim, o nosso maior investimento não é nesse tempo, não é nesta terra, mas sim na que está por vir, no tempo que está por vir, na vida que está por vir. Agora, o que eu acho mais interessante é que, independente do momento em que ele morreu, independente do momento que ele derramou o sangue em prol da obra, ou o sangue foi derramado em prol da obra, ele passou todo o momento servindo a Deus. Em nenhum momento Deus desamparou a ele, Deus o guardou em todo o tempo. Passou por lutas, foi apedrejado, foi assim, deram uma surra nele que quase o matou, mas em todas Deus o guardava. Mas nós somos muitos naturais, nós estamos envolvidos nas coisas naturais, esquecemos completamente do espiritual, esquecemos completamente do que Deus quer fazer em nossas vidas. Esta igreja, vamos dizer, desse tempo aqui, já tem praticamente 3 anos. 3 anos. Quanto tempo os apóstolos, desde o início ao fim dos seus ensinamentos com Jesus Cristo, quanto tempo que eles andaram com Jesus? Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Ao final de 3 anos, haviam ali, além de 120 discípulos formados, haviam ali
11 apóstolos formados, cada um pronto a ir para um canto e pregar a palavra de Deus. Essa igreja tem 3 anos. Onde estão os pastores? Cadê os pastores? Claro, não estou nem de longe querendo me comparar com o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, e nem estou dizendo que você deveria estar pronto em 3 anos, mas e que tal em 6 anos? E que tal em 5? Daqui a mais 2 anos, haverão mais uns 10 pastores nesta igreja, não para dar cabeçada um no outro aqui na igreja, mas que sejam enviados, para Vitória, Rio de Janeiro, no caso do Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul do país, Amazonas, e quem sabe até Europa. Onde estão? Onde estão os missionários? Onde estão os obreiros que literalmente dizem, mas não dizem só da boca para fora, mas dizem de corpo, alma e espírito, dizem assim: Senhor, eis-me aqui, se não tiver a quem enviar, envia-me a mim. Eu entendo o que Moisés, quando diz: Senhor, não envia-me não, porque você vai enviar um cara que não sabe falar. Mas eu entendo, porque Moisés era gago, ele não conseguia falar direito. E quem foi no lugar dele falar por ele? Entendeu, amados? Mas ele foi, ele só não sabia falar. Pastor, eu não sei cantar, não tem problema, você sabe pregar. Pastor, eu não sei pregar, não tem problema, você sabe louvar. Pastor, eu não sei louvar, não sei pregar, mas você sabe falar, aconselhar, orar. Fala de Jesus para alguém. Eu quero só voltar alguns versículos aqui para você entender agora um pouco sobre esta mensagem. Eu quero que você entenda o seguinte: que o Senhor Jesus, lá no versículo, que o apóstolo Paulo, lá no versículo de número 1, ele diz assim: que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Pergunto eu, o Senhor vai te julgar através de quê? O reino de Deus já se manifestou na tua vida, ou você ainda é reinado pelo Deus desse século, pelo Deus desse mundo, que cegou o entendimento de muitos? Ou o seu entendimento hoje está aberto, está claro, está amplo, para entender o que Deus quer para a tua vida? Diz mais ainda: repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Como que nós, pastores, possamos orientar e ensinar com toda longanimidade? Primeiro, pela longanimidade, se o obreiro não se coloca na obra, se o membro não se coloca na obra como obreiro. Segundo, como podemos ensinar com toda doutrina, se a doutrina é a palavra, e num dia de estudo bíblico vem 1/3 da igreja? Como que nós podemos ensinar? Como que você vai aprender a doutrina se você não está no estudo bíblico? Tem pessoas aqui, não falo dos novos não, eu falo dos antigos, que nunca veio a um estudo bíblico. Porque você fica em casa descansando. O que fala Efésios 6? O que fala Efésios 6? Fala sobre a armadura de Deus, não é isso? Só que como é que ele fala sobre a armadura de Deus? Ele fala assim: vai ali no mercado e compra a armadura, não é isso que ele fala? Não. Pede a Deus que Deus vai te dar a armadura, não é isso que ele fala? É isso que está aí? Não. Ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele não fala para você vestir o pijama, e muito menos o baby doll.
mas ele fala para revestir de toda a armadura, porque quem veste um pijama é aquele que dorme. E lá me ajuda, não, lá atrás, Provérbios, lá em Provérbios fala mais de, já perdi até as contas, fala sobre o preguiçoso. Ele fala assim: ó preguiçoso, vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga. Deus valoriza mais uma formiga do que um preguiçoso. Fala mais ainda: você que é preguiçoso, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E quantos nós temos preguiçosos na obra de Deus? Olha ao seu lado, olha a sua casa, olha a sua vida, e não olham a obra de Deus de jeito maneiro. E como que uma obra vai crescer? Como que uma igreja vai crescer? Se você não olha para a igreja, você não olha para a obra de Deus. Como? Ah, pastor, tenho tanta coisa para fazer. Certa vez, eu acho que eu já comentei aqui, mas eu vou falar rapidamente, novamente. Certa vez, havia um pastor numa localidade em que os anjos de Satanás, os demônios, fizeram de tudo para destruir aquele homem e não conseguiam, não achava brecha, não achava erro nele, não achava vacilo daquele homem, não achava pecado daquele homem. Falava assim: ó, eu já fiz de tudo, já mandei um cara endinheirado lá para corromper a igreja, ele não aceitou. Já passei umas 50 mulheres bonitas na frente dele, nem olha. Já fiz de tudo, e aquele homem, aquele filho daquele homem lá de cima, ele não cai em pecado. E aí veio um demônio todo velhinho, demônio do tempo, e os outros demônios começaram a olhar para ele, começaram a rir dele. Isso é apenas uma forma de ilustrar o que eu estou dizendo. E os outros demônios tudo rindo dele, porque ele era velhinho, o demônio já velhinho. E aí, o que vocês estão discutindo aí? Não, porque tem um cara aí que está fazendo a obra daquele homem lá de cima, e ele não cai em pecado, a gente não consegue destruir ele. Sabe o que o demônio falou para eles? Vocês estão agindo errado. Arruma o que fazer para ele, arruma trabalho para ele, arruma ocupação para ele, faz ele perder tempo. Porque se ele não tiver tempo, ele não vai fazer obra como Deus quer, ele não vai fazer obra como aquele lá de cima quer. E ele começou a arrumar um monte de coisa, para ele fazer. Aos olhos daquele pastor, aos olhos do pastor, não era errado tanta ocupação. Eu só sei que conforme ele foi se envolvendo nas ocupações, ele foi abandonando o ministério, foi abandonando a oração, foi abandonando a entrega, a busca, a leitura da palavra, até chegar um momento em que ele quase não orava mais, em que ele quase não lia mais a palavra, em que ele quase não estudava mais, de tanta ocupação na vida dele, e consequentemente ele caiu, porque esse é o resultado de todo aquele que não investe na obra. E ele caiu, e quando caiu, Satanás fez a festa. E muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você está tão apegado com as coisas naturais, a tua vida, estudos, trabalho, esposa, afazeres da casa, que você esquece do melhor desta terra. Você esquece do melhor que Deus tem para você. Você esquece do maior plano de vida para o homem, a vida eterna. Você sabia que este é o maior plano de vida para o homem, a vida eterna? Que nós não nascemos para morrer. O homem não foi criado para morrer lá no início. O homem não foi criado para sofrer. O homem não foi criado para ficar doente. O homem não foi criado para sofrer todas as mazelas que nós sofremos hoje. O homem foi criado para viver adorando a Deus em vida eterna, com vida e vida em abundância. Mas o homem pecou.
O pecado entrou no mundo, e o pecado hoje está em você, está em mim. E que se você não entender que o mistério de Deus para a tua vida não é uma casa bonita, não é um carro bonito, não é uma vida cheia de regalias, não é uma esposa bonita, não é um esposo bonito, não é nada disso. O mistério de Deus para a tua vida é a vida eterna, e nós estamos jogando isso na lata do lixo. Estamos jogando a vida eterna, o melhor de Deus, na lata do lixo. Estamos trocando pelo natural. E é engraçado que a palavra de Deus diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Mas estamos tão apegados às coisas naturais. E talvez você fale assim, pastor, eu não tenho esse problema não. Tem, e está aí no teu bolso aí. Por exemplo, é o celular que você tem. Isso aí já te rouba um tempo. Se nós orássemos durante o dia, a metade do tempo que a gente fica no celular, essa igreja não ia pegar fogo. Não ia pegar fogo, sabe por quê? Ela já haveria aqui um fogo eterno aqui, um fogo que nunca se apagaria. E quando eu digo esta igreja, eu falo de mim, de você. Haveria fogo dentro de você, que qualquer pessoa que se achegasse próximo de você, talvez, eu acredito até, que pela sua própria sombra seria curado. Porque nós temos uma vida de oração, mas nós perdemos 3, 4, 5 horas diante de um celular, e não conseguimos orar 10 minutinhos num dia, 20 minutinhos de manhã, 20 minutinhos à tarde, 20 minutinhos à noite. E quem sabe até aqueles que acordam de madrugada pelo barulho de uma mensagem, pelo barulho de uma ligação, vai lá e dá uma olhadinha e volta a dormir, quem sabe até uns 5 ou 10 minutos de oração pela madrugada. E sabe o que nós achamos? Nós somos, a maioria de nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. Sabe por quê? Alguém chega para você e fala assim, você é cristão? Você fala, sou. Alguém chega a você é cristão? Sou filho de Deus, sou servo do Senhor. Como é que é? Servo do Senhor. O que é um servo? O que é um servo? O que é um servo? Servo nada mais é do que aquele que segue, do que aquele que faz, aquele que imita. E como podemos dizer que nós somos servos do Senhor? Na realidade, é isso que Satanás quer que você acredite, que você é um servo do Senhor. Enquanto você acreditar que você é servo do Senhor, enquanto você acreditar que você é cristão, ao pé da palavra, não cristão que nós usamos cotidianamente, mas ao pé da palavra, cristão, aquele que serve a Jesus, aquele que é nascido de Deus, de fato e de verdade, aquele que abandonou todos os seus pecados e agora é uma nova criatura, aquele que não vive mais, mas Cristo vive nele. Esse é um verdadeiro cristão. Enquanto você acreditar que você é um cristão pleno do resultado, do significado da palavra, você nunca vai pensar em buscar mais e se consertar mais, porque você vai achar que já está pronto. E aquela pergunta clássica, e se Jesus voltasse agora, nesse momento, você tem certeza da sua salvação? Ou o negócio agora ficou estreito? Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. No 3, lá no finalzinho do versículo número 3, diz assim: segundo, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios anseios, seus próprios sonhos, como que sentindo coceira no ouvido. É como se você estivesse aqui agora, nesse momento que você está aí, e aparentemente o pastor está dando uma coça no povo, está descendo a vara. Não, eu estou descendo a palavra.
A palavra é assim, é o que está escrito ali. A palavra é isso. Ah, pastor, não podia pegar mais leve não? Tá bom, eu vou ler para você Cantares de Salomão. Eu acho que é o único livro da Bíblia que eu acho que não pega pesado, é Cantares de Salomão, né? Falar, ia pegar no seu rosto, ia pegar no rosto, né? Fazem que ela é bela, que ela é linda, mas os outros livros não servem para nada. Vamos rasgar a Bíblia, vamos permanecer só em Cantares de Salomão? Ou vamos utilizar, sim, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Romanos, Hebreus, o Evangelho? Parece que o Evangelho de Cristo é um dos livros mais lindos e mais macios que existe, mas é um dos livros que mais pega pesado. Você sabia disso? Porque você chega, por exemplo, nas bem-aventuranças, quando fala assim: bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurado os pacificadores. Aí você não é nada disso, toca lá na tua ferida, te machuca mais do que aquele que diz assim: se você não aceitar Jesus como seu Salvador, tu vai para o inferno. Porque muitas vezes machuca mais o que é sutil do que aquilo que você recebe com uma pancada na cabeça. Por isso eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a palavra que está ali. Se você nunca leu essa palavra, então você não tem lido a Bíblia. Porque se você já leu, pastor, já li. O senhor não está pregando novidade não, está na Bíblia, já li essa passagem. O senhor está pregando o que já está na passagem, o que está na Bíblia, não é isso? E aí nesse versículo nós lemos, que agora, deixa eu reler novamente o finalzinho, diz assim: cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu não gosto da Igreja Batista Internacional não. Lá o pastor, quando eu vou lá, o pastor toca muito na minha ferida. Eu gosto daquelas pregações assim, de motivação. Você já é um vencedor, que Deus já te deu isso, já te deu aquilo, tu já tem a vitória, volta para casa com a vitória, com a chave na mão. Qual é a maior vitória que o cristão pode ter? Qual é? A maior vitória que o cristão pode ter? Qual é? A vida eterna, a salvação. Só tem um problema: a vida eterna só se alcança fazendo o que é certo. E para fazer o que é certo dói. E para fazer o que é santo é difícil, duro. E para se arrepender dos seus pecados é necessário você indicar ao pó, você se arrepender, você se humilhar, para que você possa alcançar o melhor que Deus tem para você. Porque o melhor nessa terra, se você trabalhar e usar a cabeça, você conquista. Você conquista. Mas e a salvação? Dinheiro compra, beleza compra, boas obras compra, grandes obras compra, inteligência compra, sabedoria compra. Eu não vou dizer que sabedoria compra, mas sabedoria, se você tiver sabedoria, você vai fazer o que é certo para receber a salvação. Então talvez você diga assim: na Igreja Batista Internacional, o pastor tem hora que pega pesado. Não, filho, eu ensino a palavra, porque o meu maior desejo, o desejo da minha vida, não é que você tenha uma excelente casa, que você tenha um excelente carro, não é que você tenha dinheiro no bolso, não é que seu marido pare de beber. Isso é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. Mas o meu maior sonho é que você receba a vida eterna ao final da tua vida. Esse é o meu maior sonho, o meu objetivo. O objetivo desta igreja não é enriquecer ninguém. Talvez até o objetivo desta igreja é empobrecer a tua vida natural. Porque se a tua vida natural for empobrecida, provavelmente a sua vida espiritual será enriquecida. Glória a Deus. No 5 diz assim: porém, ser sóbrio e racional. Ou seja, o significado da palavra sóbrio é racional em todas as coisas, e suporta as aflições,
Faz o trabalho de um evangelista, cubra cabalmente ou com zelo o teu ministério. O nosso ministério, a qual Deus deu a cada um de nós, deve ser zeloso, com cuidado, porque o que nós fazemos não é a nossa obra, o que nós fazemos é a obra de Deus. Porque se eu quisesse fazer a minha obra, eu não abriria uma igreja, eu montaria uma empresa. Mas a obra de Deus é completamente diferente. Não é segundo o seu raciocínio, não é segundo a sua especialidade ou a sua competência, mas é segundo você se negar e deixar ser usado por Deus, porque Ele detém toda a sabedoria, Ele vai te dar competência, Ele vai te usar como um verdadeiro homem de Deus. Glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesta passagem. Ele só está nos ensinando, através da carta para Timóteo, que nós precisamos agir desta maneira. Pastor, isso foi lá mais ou menos há 2.000 anos atrás, ou um pouco menos. Sim, foi, mas deixou escrito e registrado, porque serve todos os dias até o final dos tempos para todo obreiro do Senhor. Quando ele diz no 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que ele está falando aqui com isso? Combati o bom combate. O que ele diz? Combati o bom combate. Ele quer dizer assim, olha, que com todas as minhas lutas, com todo o meu sofrimento e com a certeza que eu seria morto por causa da obra, ainda assim cumpri cabalmente a minha função alegremente. Me alegrei no Senhor, me alegrei na vida eterna, me alegrei na promessa de Deus e não nas promessas naturais para esta terra. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que ele ia morrer daqui a pouco tempo, e guardou. Em nenhum momento recuou, retrocedeu, fugiu, se amedrontou, permaneceu firme no propósito de Deus para a vida dele. Na realidade, Deus teve dois propósitos na vida dele. O primeiro era o propósito nesta terra, e o segundo era o propósito além desta terra. O primeiro propósito é que ele levasse o evangelho a toda criatura, todos os gentios, a qual ele fez alegremente. E o segundo era a salvação daquele homem. E eu creio, em nome de Jesus, que este homem hoje está com o Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Lá no 17, diz assim: mas o Senhor me assistiu, amado, quer dizer, mas o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou de mim. Entenda isso, bota isso no teu coração, na sua mente. Quanto mais você se envolve com Deus, mais Ele cuida de você. Quanto mais você se envolve na obra, mais Ele cuida de você. Eu vou dar um testemunho rápido. Eu não vou nem dizer de acidente, que eu já falei que umas 10 vezes já chega de acidente na minha vida. Antes de vir para cá fazer a obra de Deus, eu tinha algo chamado fibromialgia. Quem tem, sabe o que eu estou falando. É uma dor que dá no corpo e não escolhe lugar, nem dia, nem momento, simplesmente dado. E quando dá, muitas vezes leva uma semana, 10 dias, 15 dias para sair. E muitas vezes ela dá de tal maneira que você não consegue fazer nada. Quando dava aqui nos meus ombros e no meu pescoço, eu ficava uma semana de cama, tomando anti-inflamatório até dizer chega. Havia dia, havia hora que eu tomava 3 comprimidos de uma vez, para poder a inflamação acabar.
Eu tomei tanto anti-inflamatório, que esses dias eu fui fazer um exame de rins, fazer um exame de check-up geral. Vou deixar o exame para o final. E isso desde os meus 18, 20 anos. Eu estou fazendo a obra aqui há 4 anos. Na realidade, hoje é que dia 13, 4 anos e 13 dias que eu estou fazendo a obra aqui em Minas. Desde o dia, eu tinha desde os meus 20 anos, cerca de 28 anos sentindo dor. Tinha semana que não atacava, mas tinha semana que eu não fazia quase nada, mas doía de eu ficar em cima da cama. Desde que eu botei o pé aqui, desde que eu ouvi o chamado, desde que eu obedeci, nunca mais eu tive fibromialgia. Nunca mais, eu não tomo mais anti-inflamatório. Eu não tomo mais, às vezes dá uma dorzinha de cabeça, ou eu oro, ou se não passar, eu orei e não passou, porque às vezes tem dores naturais, vou lá, tomo um comprimido para dor de cabeça, que é quase que normal, diante de tantos problemas, tantas lutas, tanto estresse, você acaba sentindo uma dorzinha, sobrecarrega os neurônios, se é que eu ainda tenho muitos. Eu só sei que fibromialgia saiu da minha vida. Saiu da minha vida. Sabe por quê? Porque enquanto eu não fazia a obra de Deus, Deus não estava cuidando de mim como eu queria que Ele cuidasse. Mas quando eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, agora eu vou, agora eu vou te curar, porque eu quero um servo perfeito para fazer a obra de Deus. Aí eu fiz exame esses dias, fiz exame de tudo, check-up geral, exame de sangue, sem exagero, tiraram 7 ampolazinhas daquela assim, ó. Eu já sou branco, fiquei mais branco ainda. 7 ampolas, eu só estou olhando tirar, assim, precisa isso tudo aí? Precisa. E eu não vou morrer não, porque senão você tem muito sangue. Então, tá bom. 7 ampolas, eu fiz exame de tudo, fiz ecocardiograma, fiz ultrassonografia de algumas coisas, fiz de tudo. E o exame chegou. E eu peguei o exame. Eu fiz exame do rins para ver como é que tá. E o médico falou, você vai ter problema renal. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Do jeito que você está anti-inflamatório, você vai ter problema renal. E eu fiz exame. O médico falou assim, você está melhor que um garotão de 18 anos. E eu, glória a Deus, obrigado, meu pai. Ainda vou viver mais uns 100 anos. Assim eu espero. Desde que não seja velho. Viver velho, 100 anos, não quero não. Entendeu, amado? Como é que Deus cuida? Como é que Deus trata? Ninguém me vê doente aqui. Aí às vezes eu saio com a juventude aí, a juventude tem um subir morrinho, a juventude está lá atrás. Eu pego a mão de 2 ou 3, saio correndo, arrastando o morro acima. Graças a Deus, saúde é o que não falta. Graças a Deus, mas só por um motivo, amado. Porque Deus cuida do templo que é usado. Deus cuida da ferramenta que é utilizada por Ele. E é o que Deus tem feito. Nós estamos quase concluindo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio da pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. Quantas vezes o Senhor me libertou da boca do leão? Para quem não sabe, eu sei que a maioria já sabe, Deus ressuscitou a minha esposa na minha frente. Na minha frente, sabia disso? Aconteceu um episódio, eu não vou relatar tudo porque vai demorar. E minha esposa desfaleceu, já parou de respirar, sem ar, convalescida, já totalmente como se tivesse assim, toda mole. Tinha acabado de respirar, já não respirava mais. Eu naquela hora, 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da tua filha. Gritando, Senhor, tem misericórdia da tua filha. E foi mais ou menos uns 3 ou 4 minutos, foi 3 ou 4 minutos mais longos da minha vida.
E ela ali mole, e eu respira, e ela não respirava, respira, não respirava. Eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a orar, comecei a chorar. E essa mulher, ela de morta, ela deu um pulo, que quase que ela me deu uma cabeçada. Ela deu um pulo, se pôs de pé, foi tomada no poder do Espírito Santo de Deus. Eu nunca vi Deus usar tanto ela quanto naquele momento que ela foi ressuscitada. E depois ela conta que naquele momento em que ela estava ali já desfalecida, ela sentia como se ela estivesse se afundando nas profundezas das águas, e se aprofundando, se afundando, ela já não conseguia mais respirar. E ela ouviu de longe aquele louvor que dizia assim: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. E ela disse que ela ouvia esse louvor ao longo, e que ela sentiu uma mão pegando na mão dela e puxando ela para a tona. E quando ela chegou, que ela respirou, ela deu um pulo, e Deus começou a usar ela. Depois de todo esse mover, todo esse movimento, quando tudo cessou, eu fui tomado em choque depois disso. E eu chorava como criança. Eu levei acho que uns 20 minutos chorando. Quase que eu fiquei desidratado de tanta lágrima, de tanta coriza que saía do meu nariz. Chorei como nunca chorei. Isso é Deus que faz. Isso é Deus que faz. Sabe quando Ele faz? Quando você faz. Tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é perder tempo, de certa forma. Pastor, eu não vim porque eu tinha que arrumar minha casa. Pastor, eu não vim porque eu estava lavando a minha casa. Pastor, eu não vim porque eu fui levar meu carro não sei aonde. Pastor, eu não vim porque chegou gente em casa. Você não sabe o que eu estou dizendo, amado. Nunca troquem nada de vossas vidas por Deus. Ou ao contrário, me perdoe, nunca troquem Deus por nada de vossas vidas. Vocês não sabem o que estou falando. E agora o último versículo para nós encerrarmos essa ministração. Diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Aí presta atenção aqui, o que você entende por obra maligna? O que você entende por obra maligna? Porque ele fala assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna, mas daqui a pouco, em poucos dias, ele seria morto e degolado. Aí ele fala antes com toda certeza, e talvez até profetizando para a vida dele: e o Senhor me livrará de toda obra maligna, mas ele foi morto, degolado. Aí eu pergunto: a morte foi maligna? O que você entende por maligno? O que você entende por maligno? Você sabia que um acidente pode ser mais providência divina do que uma festa que você vai e lá você come, bebe e volta para casa todo sorridente com a barriguinha cheia? Você sabia que um acidente pode ser mais providência divina do que uma festa? Você sabia que pode ser mais resultado benéfico para a tua vida do que uma festa? Sabia? Porque muitas vezes Deus está olhando lá na frente, muitas vezes não, Deus sempre olha na frente, e talvez algo muito ruim esteja esperando você, e Deus faz com que você tenha um acidente aqui agora, como você teve ali, filho. Como você teve ali. O veículo está lá, mas você está aí. E se fosse uma carreta que tivesse te pego?
E se a carreta não fosse aqui, fosse mais adiante para onde você ia, e Deus fez você se atrasar? A certeza que nós temos, que eu falo sempre aqui, é que tudo na vida do cristão é vontade ou permissão de Deus. Nada corre frouxo, nada corre longe dos olhos do Senhor. Deus está no controle de tudo. Deus permite ou Deus faz acontecer. Deus tem um propósito, ou teve um propósito, e agora talvez o propósito seja outro. Às vezes uma atitude de Deus te gera 2, 3 propósitos diferentes, um naquele dia e um hoje. E hoje talvez qual é? A fé, a certeza que Deus vai entrar com a providência. Estão entendendo, amor? Então, muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, às vezes não são coisas ruins, às vezes são coisas boas. Pastor, como que eu faço para entender qual é o mistério de Deus na minha vida? Para de olhar com seus olhos naturais, para de olhar as circunstâncias ao seu redor e passe a olhar o mistério de Deus na tua vida. Passe a olhar de uma maneira espiritual, e Deus vai te mostrar, é providência minha. Aí diz assim, quando ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Aí ele encerra toda a obra dele, ele encerra tudo que ele fez nesta palavra aqui, dizendo: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu estava brincando esses dias, se eu estivesse lá no deserto com aquele povo lá, eu ia sofrer, amor. Eu ia sofrer, porque se tem uma coisa que eu não gosto é azeite. Que Deus tenha misericórdia da minha vida por isso. Eu não gosto de azeite, não como azeite. A palavra do Senhor nos ensina que o maná tinha gosto de azeite. Imagina eu lá comendo azeite todo dia. Estava roubado, não estava? Mas Deus teve misericórdia de mim, não me fez nascer naquela época, me fez nascer no dia de hoje, porque Deus tem um propósito diferente na vida de cada um de nós. Já pensou nisso? Aí talvez você fale assim: ah, Senhor, isso é aquilo, amado. Não reclame da tua vida, não reclame da tua vida, não reclame, porque você está aqui na presença do Senhor, você está na presença de Deus, a salvação está nas tuas mãos, está aí agora nas tuas mãos. Se você não se arrependeu ainda, se arrependa. Se você não abandonou as práticas do pecado ainda, abandona. Você hoje ainda tem esse tempo. Se você ainda não faz a obra de Deus como Deus quer, se levanta hoje e diga: Senhor, eis-me aqui, eu não sei nada, mas o teu Espírito vai me ensinar tudo aquilo que eu preciso para ser usado por ti. É assim que Deus faz, é assim que Deus tem feito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Nunca pense que Deus esquece de você em algum momento. Nunca pense isso. Nunca pense que Deus não olha para você. Nunca pense. Nunca pense que Deus tem raiva de você. Não, nunca pense isso. Nunca pense de que Deus não leva em conta a sua luta, as suas dificuldades, as suas batalhas, as suas mazelas. Não, Deus leva sim, mas na realidade, tudo que nós passamos é ensinamento. Tudo que nós passamos é o que Ele tenta te dizer, te mostrar. Filho, será que você não entendeu? Vou dar o exemplo de você, jovem. Será que você não entendeu que a enfermidade que você está sentindo é porque você ainda não se colocou na minha posição que eu quero? Será que você não entende que a riqueza que você busca não é a riqueza que eu quero para você? A riqueza que eu quero para a tua vida é a riqueza espiritual. A riqueza que eu quero para a tua vida é a certeza da salvação em meu Filho Cristo Jesus. Eu não enviei meu Filho para morrer por você naquela cruz à toa. Ele morreu com um propósito, e o propósito é a tua salvação. Glória a Deus, Pai.